Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é como uma empresa de consultoria global se adaptou a um novo momento. Para bater esse papo com a gente, está conosco o Marcelo Ciasca, ele é CEO Brasil da Stefanini. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac. E antes de começar essa conversa com o Marcelo, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Marcelo Ciasca, muito bem-vindo ao podcast Momento Anefac. Obrigado, Emerson, muito prazer. Marcelo, bom, vamos começar do começo, né? Como é que uma consultoria global como a Stefanini se adaptou a esse novo momento que muita gente tem chamado de novo normal, né? Mas como é que foi para você essa história? Verdade. Bom, Emerson, a Stefanini, você sabe que ela é uma empresa com uma presença global, né? Uma empresa com presença em 41 países, né? Nós somos mais ou menos ao redor de 25 mil funcionários no mundo, um pouco mais de 25 mil funcionários. E o fato de ser uma empresa global, uma empresa que tem presença em praticamente todos os continentes, nesses 41 países, de certa maneira ajudou a gente um pouco, porque, pelo menos no Brasil, né? Porque nós vivemos, pelo menos 2 ou 3 semanas antes do Brasil, essa pandemia já começando e os movimentos aí de quarentena no mundo inteiro, iniciando pela China, pela Ásia, depois Europa. Nós acompanhamos o momento dos Estados Unidos e depois em todas as Américas, né, quando começou a afetar o Brasil. No início obviamente foi difícil, né, para todo mundo, para nós não foi diferente. Nós tivemos 2 semanas de início onde nós fizemos um movimento de mais ou menos 14 mil pessoas que trabalhavam em escritórios da Stefanini ou dos nossos clientes em projetos. Nós conseguimos fazer um movimento de praticamente 100% desse grupo de pessoas, de colaboradores, para home office, num movimento muito forte, muito trabalhoso, porque, obviamente, a gente tinha preparações para home office, mas nenhuma empresa no mundo estava preparada para 100% home office, né? E essa preparação, quando você tem ambientes produtivos, trabalhando dentro de clientes ou com ambientes de clientes, se torna um pouco mais difícil, né? Apesar de nós não termos uma linha de produção em plantas industriais, né, como muitas empresas, que também dificultou muito mais, nós tínhamos produção em ambientes de desenvolvimento, em ambientes de atendimento a clientes, e grande parte dessas 14 mil pessoas que nós tínhamos no Brasil, que nós temos no Brasil, trabalham em operações de clientes. Então, não adianta só a gente fazer o movimento e o cliente não acompanhar, ou o cliente também não está nesse movimento. Então, foram 2 semanas onde nós conseguimos agir rapidamente. Na primeira semana, praticamente em 3 ou 4 dias, a gente conseguiu levar a grande maioria, e nos outros dias nós fizemos um movimento já levando os ambientes produtivos para home office, cuidando principalmente da segurança, né? Porque segurança dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores, num primeiro momento, da saúde deles, porque isso era muito importante, e obviamente, em paralelo, trabalhando com a segurança dos ambientes dos nossos clientes, né? Porque o fato de você trabalhar home office, você abre um pouco, principalmente nós somos uma empresa de tecnologia, né? Isso abre um pouco os riscos, né? E a vulnerabilidade para ataques, né, como estão acontecendo em muitas empresas. Mas nós fizemos um trabalho de casa bastante bem feito e com muita agilidade nesse processo, e conseguimos aí levar praticamente as 14 mil pessoas, 14 mil colaboradores para trabalho home office, com um impacto até positivo. Por incrível que pareça, nós tivemos um impacto positivo nos níveis de serviço que nós tínhamos com clientes. Tivemos melhora, com muitos elogios, inclusive, de clientes pelo movimento rápido e bem feito, né? Nós tivemos aí as seguintes semanas, depois desse movimento de home office, um trabalho intensivo para fazer com que as pessoas se adaptassem ao ambiente de home office, ao trabalho de home office.
criando uma cultura, né? Porque não adianta você levar as pessoas para home office, não cuidar da segurança dos ambientes e, principalmente, não criar uma rotina de trabalho, né? É isso que muda, principalmente, nesse ambiente, né? A rotina de trabalho dos colaboradores. Então, para isso, nós fizemos, desde o início, comitês aí de crise, né? Internos com os líderes principais da empresa, sempre integrados. Nós tínhamos praticamente foi um comitê diário que nós nos reuníamos todos os CEOs das empresas, das operações que nós temos no mundo inteiro, né, com a liderança da empresa, para ir tomando decisões diárias praticamente desse movimento, né, porque as coisas continuam até hoje se modificando a cada dia praticamente, né? Então as coisas de hoje não são as mesmas que vão acontecer amanhã e a gente está aprendendo no dia a dia com esse movimento. Então, nesse momento, o que nós começamos a fazer, e que a gente vem trazendo até hoje, além do comitê da liderança da empresa para tomar decisões rápidas, né, e tanto na questão de segurança, saúde dos profissionais, como na questão do trabalho e da produtividade do trabalho. Então, parte desse trabalho também foi criar uma forma de comunicação com todos os líderes abaixo da cadeia, né, onde a gente ia dando determinações que nós continuamos até hoje diárias. Então, eu tenho a minha equipe, meu staff, que nós nos reunimos todos os dias, também num outro comitê que a gente faz um check-out, né, vamos dizer assim, todos os dias, para também vendo o que aconteceu no dia, os movimentos que a gente vai fazendo, que nós vamos tendo que tomar as decisões novamente, e isso daí tem ajudado muito no processo. Além disso, a comunicação com os profissionais, de uma forma geral, é muito importante, porque todo mundo tem dúvidas, né? Todo mundo tem preocupações, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista de trabalho, o que vai acontecer, qual é o futuro dele, o que vai acontecer com os empregos, né? E para isso nós criamos também uma comunicação, criamos uma live que nós fazemos a cada 15 dias, né? É uma live onde participo eu, participam todos os meus diretores, meus VPs, e participa inclusive o Marco Stefanini, que é o CEO global da empresa, né? Nesse movimento, tanto no Brasil como nas outras regiões é igual, né? E a ideia dessa live é comunicar de uma forma rápida, muito precisa, né, e muito direta para os profissionais o que tá passando na companhia, quais são os próximos passos, para que direção nós vamos, para que todo mundo tenha uma visão muito clara de que as coisas estão funcionando, né, como estão funcionando e como eles devem proceder em relação aos próximos passos. Tá? Nós, desde o início, fomos uma das empresas meio que motivou uma campanha que já hoje conta com mais de 100 empresas, chamado Não Demita, né? Que é um movimento que nós tratamos de motivar outras empresas a fazer o mesmo, ou seja, num momento como esse, demitir os profissionais sempre a redução de custos sempre é a primeira coisa que vem na cabeça dos líderes, né? E nós tratamos de fazer de forma diferente. Nós tratamos de criar uma consciência de que liberar pessoas ou demitir pessoas num momento como esse, você só gera mais problema social para a sociedade, né? E dos nossos colaboradores, obviamente, para as famílias, porque nós temos 14 mil pessoas trabalhando com a Stefanini no Brasil, tomando em média que são 4 pessoas em média por família, né? Por cada colaborador. Imagina quantas pessoas nós temos aí ligadas a esse emprego, né? A esse trabalho. Então esse movimento tem dado muito certo, a gente tem conseguido aí uma adesão muito grande de todas as empresas e de certa maneira para nós isso foi muito importante também porque realmente a gente tem mantido essa máxima de fazer todo o possível para não demitir, realocando. Nós criamos plataformas internas, nós chamamos aqui internamente de vitrine, né? É uma plataforma que nós criamos para dentro da Stefanini, e essa vitrine literalmente uma vitrine, né? Profissionais que muitas vezes tiveram a função dele afetada
em alguma empresa, porque a gente trabalha com muitos setores da indústria, né? Muitos segmentos da indústria. E tem segmentos que estão crescendo com a crise, né? Tem segmentos que estão diminuindo drasticamente, né? Então, segmentos que estão parados completamente, por exemplo, segmentos de academias, grandes redes de estacionamentos, grandes empresas automotivas, né? Essas empresas tiveram impactos bastante importantes no seu dia a dia e, obviamente, principalmente aquelas pessoas que trabalham na operação tiveram a função, a atividade afetada. E o que nós fizemos para não demitir essas pessoas foi colocar no nosso vitrine e dentro da própria empresa a gente recoloca essas pessoas em outras funções, mantendo a atividade, mantendo o trabalho e mantendo o emprego deles, né? Então, esse foi o movimento inicial e que vem sendo mantido até hoje, com uma forte comunicação com os colaboradores, forte comunicação com a liderança da empresa. Isso tem ajudado muito a gente nesse processo, né? Legal. Você falou aí bastante coisa interessante, né? Você trouxe o aspecto da importância da comunicação, né? Desse contato permanente com a liderança, né? O movimento Não Demita, que inclusive aproveito aqui para parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Alguém tem que começar, né? Para que as outras pessoas sigam. Então, parabéns aí pelo pioneirismo de vocês. Eu acompanhei bastante esse movimento, tenho acompanhado, e também a questão aí da vitrine, né? Também é uma atitude louvável da parte de vocês. Mas, sendo vocês uma consultoria global, 41 países, né? Tem muita... Acho que não tem tantas organizações que atuam em 41 países, com esse total aí de 25 mil funcionários, né? Cultura é um elemento muito importante quando você lida com questões, né, de interconexões de países e etc. E no momento de muitas dúvidas, né, você estava falando, eu estava pensando, né, imagina, chega uma notícia, sei lá, na China, daí chega outra notícia nos Estados Unidos, e vocês como companhia que tem que tentar ter um procedimento uniforme para todos, quem que vocês, né, como é que vocês decidem, né, vou por esse caminho, vou por aquele, não é uma coisa muito fácil você lidar com esses desencontros de informações e manter uma cultura una, né? Como é que é para vocês esse aspecto da cultura? Eu sei que você tem falado bastante de atuar de maneira colaborativa e flexível, né? Tá no DNA, como é que se mantém essa cultura, como é que se forma essa cultura, qual que é o efeito dessa cultura sobre essa dispersão toda aí de 41 países? O que você traz, o que você fala para a gente da cultura em relação a essa situação, inclusive, né, do momento? Acho que assim, acho que vale a pena dar um passo atrás, né? A Stefanini vinha já há muitos anos. A Stefanini é uma empresa que ela foi criada há 33 anos atrás, né? Na indústria de tecnologia da informação, né? Então, o nosso grande o DNA da empresa vem da indústria de TI, né? Então, serviços de tecnologia sempre foi o nosso forte. Mas há muitos anos, já há mais de 8 anos, que a empresa vem trabalhando na formação e na mudança de mindset da empresa, né? Para ser mais exato, desde 5 anos para cá, né, a empresa vem trabalhando muito forte na mudança de mindset, de comportamento das pessoas, trabalhando justamente de uma maneira muito mais colaborativa, né, onde, independente de crise, independente de pandemia, o interrelacionamento entre as pessoas é fundamental, não só interno com os nossos colaboradores, como também com os nossos clientes, né? O nosso propósito mudou também há alguns anos. Nós criamos um novo propósito, que é co-criando soluções para um futuro melhor, e nunca esteve tão esse propósito nosso nunca esteve tão forte como hoje em dia, né? Hoje, literalmente, a gente vem co-criando soluções, porque esse movimento que nós fizemos há 5 anos de fazer a transformação interna da companhia, a gente não queria mais ser uma companhia exclusivamente de TI. A gente quer ser, e nós queríamos já desde essa época, nos transformar em uma companhia que usa a tecnologia para ajudar os clientes a transformar o negócio deles, né? E nesse sentido, muda muito a forma de trabalho, né? A forma de pensar das pessoas, a forma de interagir com outras áreas, né? Com outras equipes, né?
A gente trabalha no modelo muito de squads, né? Sempre foi o nosso foco trabalhar com squads onde a gente cria equipes multidisciplinárias, né? E essas equipes têm um objetivo que está muito atrelado ao objetivo do negócio do cliente, tá? Então, essa questão da colaboração sempre foi muito importante e já vinha sendo antes da crise, né? A questão cultural, aí dando um pouco mais foco na questão cultural, ela é super importante e a gente sempre teve a preocupação de manter muito a questão cultural. Eu trabalho há 19 anos na empresa, né? Dos 19 anos, eu fiquei 16 anos vivendo no México e trabalhando com a América Latina, né? Eu voltei para o Brasil no final do ano passado e eu conheço bem essa questão cultural, porque a cultura de cada país, né? E quando você fala de América Latina, porque para nós a América Latina não inclui o Brasil, né? É uma região sem Brasil, e o Brasil é uma região independente. Então, a cultura de cada país é muito diferente. E daqui a pouquinho é diferente de ahorita, né? Ahorita eu tenho uma definição, eu tinha uma definição no México que todo mundo achava muito engraçada, mas é a verdade, né? Ahorita, para o mexicano, é um lapso de tempo entre um segundo e nunca mais, né? Então, eu morei no México também. Você morou no México? Então, é verdade o que eu estou falando ou não é? É verdade. Então, é uma forma realmente de caracterizar a cultura de cada país. E você precisa entender. A gente sempre tratou de fazer isso, entender a cultura de cada país. Quando eu fui para o México a nossa operação no México tinha 5 pessoas. Em 2011, quando eu deixei de atender só o México e passei a atender a América Latina, a ser responsável pela América Latina, nós já tínhamos quase 1.000 pessoas no México. Os outros países da América Latina eram muito pequenos também. Hoje é uma estrutura bastante grande, com quase 4.000 pessoas, em 6 grandes operações que nós temos nesses países da América Latina. E cada país é um mundo independente, apesar do idioma ser o mesmo, o espanhol, mas cada país pensa de uma forma diferente, se comporta em termos de trabalho de uma forma diferente e diferente do Brasil. Então, como empresa brasileira, e muitas empresas, eu vi exemplos muito característicos de empresas brasileiras que foram para o México, foram para outros países da América Latina, tentando impor a cultura deles, né? E não deu certo, tiveram que voltar atrás, ou desistir da operação nesses países, ou mudar completamente o perfil. E nós, desde o começo, tivemos essa preocupação, né? Apesar de eu ser um brasileiro que estava lá, eu conhecia a cultura do Brasil, mas eu logo me adaptei à realidade mexicana, à realidade da América Latina, entendendo primeiro a história, entendendo a cultura de cada país. É importante isso. Quando você viveu lá, você sabe que isso para eles é fundamental. Se você entende a cultura deles, a história deles, eles te valorizam muito mais, até como pessoa e como profissional. E isso ajuda quando você trabalha com locais, né? Com um nativo mexicano. E de outros países, não só da América Latina, mas também da Europa. Na Europa nós temos a mesma coisa, são praticamente 22 países que a gente atende na Europa e temos operações na Europa. Então, cada país também tem uma realidade diferente, né? E muitas vezes com idiomas diferentes, né? Então, o que nós procuramos fazer nessa crise foi continuar mantendo esse respeito à cultura, né? Sabendo que os governos, as políticas, as legislações são muito diferentes, né? Mas a gente foi acompanhando muito de perto. E essas reuniões que a gente fazia no comitê, a gente trocava experiência ali em 1, 2 horas diárias, sempre logo cedo. A gente trocava experiências do que vinha acontecendo nos outros países e sabia que isso aí provavelmente, pela onda que estava trazendo, ia chegar no Brasil de alguma forma. E, obviamente, a gente tinha uma referência, mas não significava que a gente ia fazer exatamente a mesma coisa que estava sendo feito lá, né? Então, essa adaptação, que é uma das grandes fortalezas da Stefanini, vamos dizer assim, né? Uma das grandes forças da Stefanini. O respeito à cultura de todos os países, de todas as regiões, e, obviamente, você acaba trabalhando isso daí para o lado positivo e a gente acaba trazendo isso daí para esse momento. Então, foi muito importante esse respeito, entender o que estava passando lá na Europa, na Ásia, saber o que eles estavam fazendo, quais foram as coisas que deram certo e o que não deu certo, usar algumas boas práticas que eles tinham lá para a gente também tentar aproveitar, adaptando aqui.
Para você ter uma ideia, Emerson, a gente está trabalhando muito forte agora, né? Já falando um pouco de pós, né? Me antecipando um pouquinho aqui, mas a gente está trabalhando muito forte agora num guia corporativo global, né? De trabalho home office, né? Work from home, né? Que, obviamente, diferente do que muitas empresas estão falando, que 100% da empresa vai trabalhar home office, a gente não fala isso, a gente não é tão agressivo e tão ambicioso a esse ponto, até porque a gente tem certeza que isso aí não vai funcionar da maneira como estão falando. Mas o que nós estamos trabalhando é para que pelo menos 30% desse efetivo que nós temos de colaboradores volte, quando tem a retomada, continuem trabalhando em casa, em home office permanente, porque nós conseguimos fazer isso através de ferramentas de produtividade, através de controles que a gente foi criando, né? E outros 20% de uma forma flexível, né? O home office flexível, que são pessoas que podem trabalhar dessa maneira. Os demais, muito provavelmente, a gente vai ter que continuar nos nossos escritórios, mas já começando a criar uma guia, né? Para que a gente tenha um modelo global, usando experiência de outras regiões mais avançadas e que já tinham essa cultura do home office um pouco mais enraizada, né, do que a do latino em geral, não só do brasileiro, do latino em geral, que nunca foi muito da nossa cultura fazer isso, e a gente está se adaptando. Então, em termos de cultura, esse foi um pouco do que a gente aproveitou das demais regiões e o que a gente vem tratando de usar como boas práticas para o futuro, né, para a nossa retomada. Então, esse processo é importante. Outra coisa muito importante, que para nós isso foi um ponto fundamental e facilitou muito a nossa vida, é que a Stefanini sempre teve um modelo, e aí, independente de qualquer coisa, há muitos anos a gente trabalha assim, desde que eu estou na empresa, né? Há 19 anos, a gente já trabalhava num conceito de unidades de negócios, de células de negócio, né? Então, o gerente daquela célula, o dono daquela célula, ele é praticamente um empresário dentro da empresa, dentro da Stefanini, né? Ele é um empreendedor, né? A cultura que a gente coloca nos nossos profissionais, principalmente no nível gerencial, é de empreendedorismo, literalmente, né? Então, o cara é responsável pelo P&L completo da unidade dele. Então, ele tem a responsabilidade desde a prospecção do negócio até a rentabilidade daquele negócio. Então, ele não pode fazer qualquer coisa porque ele sabe que isso vai afetar lá na frente em um outro resultado dele. O que a gente brinca muito de falar, mas que é uma brincadeira séria, né? É que a gente procura pessoas que se adaptem ao nosso modelo de espírito de dono, né? Cada um dos nossos líderes tem que ter o espírito de dono e tem que assumir esse espírito de dono, porque senão ele não consegue levar o negócio dele adequadamente. E a gente já faz isso há muitos anos, né? Então, nesse momento, é mais fácil você tratar com essas pessoas, porque ele já tem essa característica, né? Ele já tem isso aí na cultura dele, né? Já na cabeça dele, como a gente trabalha. Então, isso foi uma das coisas que facilitou muito a nossa vida. Tá? Legal. Marcelo, a gente sempre faz esse podcast e temos uma limitação de tempo também, né? Mas é muito legal ouvir essas histórias e acho que a história de vocês é muito relevante porque vocês têm aí uma amplitude que muitas companhias brasileiras não têm. E sendo vocês uma multinacional brasileira, acho que vocês têm muita coisa para nos contar aqui. Eu anotei várias coisas aqui, eu estou até meio perdido o que eu pergunto, né? Mas por uma questão de limitação de tempo, a gente também acaba tendo que ser um pouco mais mas não tanto flexível, né, quanto vocês, mas sempre colaborativo também. O que você diria, por exemplo, agora que nós estamos aí, talvez, né, não sabemos se estamos já saindo, estamos preparando, estamos naquela fase de indecisão em relação ao momento que vivemos, mas o que vocês, né, com essa abrangência que tem, experiência com, né, tantas pessoas aí envolvidas na operação, vocês dizem para a gente, né, ou para aquele pequeno, médio empresário que está aí desesperado, né, com o seu negócio, não está enxergando o horizonte, e vocês que talvez estão vendo o movimento no mundo todo têm uma visão mais vantajosa do ponto de vista de estratégia, né? Então, vocês já estão vendo o que está acontecendo em outros lugares, vai se replicar aqui, etc.
O que você diria para este pequeno, médio empresário que está aí, né, lidando com toda a incerteza e não sabe como é que vai ser o dia de amanhã ou a próxima semana? Né? O que uma empresa desse porte pode nos trazer de uma mensagem talvez positiva, de esperança para todos nós? O que eu diria é o seguinte, Emerson, que também está muito ligado à nossa história, né? Crise é, literalmente agora o jargão crise é sinônimo de oportunidade, é a realidade que a gente vê agora, né? Eu tenho acompanhado muito essas empresas, até porque nós temos clientes, grandes clientes, que trabalham com pequenos empresários o tempo inteiro, e a gente vê o movimento disso, e até na vida pessoal a gente acaba acompanhando isso, né? Esse é o momento de se reinventar, literalmente, né? Esse é o momento que as empresas estão encontrando e as pessoas estão encontrando de se reinventar, né? Se tem uma coisa que eu posso aconselhar, né, vamos dizer assim, é ter muita persistência e paciência, né? Porque esse é o ponto fundamental. As crises estão aí, elas vão continuar acontecendo, não vai ser a última que a gente vai ter agora, né? Essa é uma crise grave, sem dúvida nenhuma, mas eu entendo que isso daí não vai ser a última que a gente vai viver, com certeza. Outras crises virão, assim como já passamos por várias crises. O empresário, o empreendedor no Brasil, ele tem que ser um cara muito persistente, um cara com muita dedicação, ele tem que estar muito próximo do negócio dele, e é isso que a gente trata de fazer, estar muito próximo do nosso negócio e se reinventar a cada minuto, a cada dia ele tem que se reinventar. Então nós estamos vendo hoje acontecerem coisas incríveis assim de pessoas que têm negócios muito pequenos que estão se reinventando completamente, né? Com pessoas que trabalhavam com restaurantes se reinventaram completamente em modelos diferentes, plataformas que estão sendo criadas para o cara realmente trabalhar, marketplaces que estão sendo criados para o cara trabalhar de forma diferente. Nesse aspecto, a gente também está fazendo isso, né? Nós mesmos estamos nos reinventando. Nós, como eu falei, há 5 anos que a gente vem trabalhando na transformação do mindset, na mudança de mindset da nossa equipe, mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando muito forte na transformação digital, né? A transformação digital nossa e a transformação digital para os nossos clientes e para o mercado. Então, essa transformação ela tem a ver muito com o que nós viemos fazendo ao longo desses anos. Nós viemos incorporando dentro do nosso grupo empresas com conhecimento de negócio e com características inovadoras muito fortes, né? Hoje já é um grupo formado por mais de 17 empresas, né? Que são as nossas ventures, que a gente agregou ao grupo e que, nesse momento, tudo aquilo que a gente tinha planejado para os próximos 3 anos, a gente está conseguindo fazer em 3 meses, né? Em relação à transformação digital. Claro, a crise ajudou nesse sentido, sim. Ela brecou muitos negócios que eram feitos de forma tradicionais, sim, mas existem muitas oportunidades, mesmo com essa crise, e que a gente não enxergava antes e está enxergando agora, né? Então, são modelos de negócios que a gente está realmente conseguindo encontrar para trabalhar com os clientes, sejam eles empresas pequenas que trabalham com pessoas físicas ou com clientes que são grandes empresas, para o cara se reinventar. Então, a transformação digital, nesse momento, está sendo fundamental. E todo esse processo da indústria 4.0, esse processo do marketing digital, onde você acompanha através da mídia social, tudo está na mídia social, tudo você encontra e você faz negócios através de mídia social, que era uma coisa um pouco impensável há 1 ano atrás, não digo muito tempo, né? Você comprar via Facebook, você comprar via Instagram, era uma coisa que surgiu em algum lugar do mundo isso aí, mas quem sabe um dia vai chegar no Brasil. Já está, isso aí já é uma realidade muito forte. E nós estamos nos reinventando para trabalhar com isso. A gente está ajudando os clientes da Stefanini a encontrar esse modelo de negócio, através justamente dessas soluções relacionadas com inteligência artificial, relacionadas com tudo que é analytics, big data, tudo que está relacionado com esse mundo de dados, porque os dados estão aí. Então, você abre uma conta num banco hoje de forma totalmente online, sem precisar ir a nenhuma agência. Aliás, os bancos hoje, muitos deles já não têm agências, né? Então, você abre uma conta através do seu smartphone e você faz todo o procedimento, você faz investimento, você faz empréstimo, você faz sua conta corrente, movimento sua conta corrente, tudo através desse
desse mundo digital, sem sair da sua casa, sem sair do seu smartphone ou onde você estiver. E nós estamos trabalhando muito forte nisso. Hoje nós temos plataformas que trabalham para isso, para criar esse modelo de banco digital, de contas digitais, onde todo esse ambiente integrado entre empresas, porque também ninguém faz nada sozinho hoje, é muito mais comum hoje em dia você buscar alianças com outras empresas, e aquelas empresas que queriam fazer tudo sozinho, elas acabam tendo graves problemas. Então, se você consegue esse ecossistema de forma adequada para integrar aceleradores, que é o que nós estamos fazendo com as nossas ventures e com startups que nós temos, a gente busca aceleradores para poder acelerar esse processo de transformação digital. Então, o conselho para pequenos e microempresários é muita persistência, muita paciência, dedicação, acompanhar o negócio e se reinventar a cada dia, porque esse é o grande foco do nosso aprendizado com crises. A Stefanini é uma empresa que se caracterizou, inclusive existe um livro do Marco Stefanini, que foi uma biografia autorizada que foi feita há muitos anos atrás por um jornalista também aqui no Brasil, que é chamado O Filho da Crise, né? Porque a Stefanini, a história da Stefanini nós passamos uma empresa brasileira que passou por todos os momentos, porque nós não crescemos global, né? Nós crescemos em São Paulo, uma operação muito pequena, há 33 anos atrás, era um microempresário, literalmente, que foi passando por crises, foi se fortalecendo, controlando custos, controlando sempre os passos que a gente vai dando, mas sempre pensando no futuro, sempre pensando em como a gente vai crescer e como a gente vai ajudar os nossos colaboradores e a sociedade. Então, esse é o grande aporte que eu poderia dar em relação a isso. Tá? Não Legal. sei se eu te ajudei. Certamente. Bacana. Muito obrigado, Marcelo, pela contribuição aqui no podcast Momento ANEFAC. Muito obrigado aí pelas colocações, contar um pouco aí da sua experiência ao longo desses 2 décadas aí na organização. Obrigado. E parabéns pela Stefanini, né? Eu não sabia, 41 países é uma coisa realmente para quem começou lá 33 anos atrás, né? Hoje você está presente em 41 países, de fato é motivo de muito orgulho, né? E acho que vocês têm mais que se orgulhar mesmo e sem dúvida nenhuma é um grande case brasileiro de que é possível, né? Apesar de todas as dificuldades e crises, é possível. Muito obrigado pela sua contribuição, foi um prazer falar com você aqui. Obrigado você, Emerson, o prazer foi todo meu e estou à disposição quando vocês precisarem. Legal. Esse foi Marcelo Ciasca, então, participando aqui do podcast Momento ANEFAC, ele que é CEO Brasil da Stefanini, aquela que está co-criando soluções para um futuro melhor, através da flexibilidade e colaboração. Bom, se você gostou desse papo, saiba que tem muito mais aqui no podcast Momento ANEFAC, basta você acessar. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, e inclusive também você pode acessar o nosso site, anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Afinal de contas, a ANEFAC está há 52 anos no Brasil, promovendo muito network e trazendo muita informação para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e do seu negócio também. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto contigo no próximo episódio. Até lá!